Mateus capítulo 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Nesse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém. Comentário bíblico: os magos do Oriente. Esses homens eram provavelmente membros de uma classe religiosa culta da região hoje chamada Irã, então chamada Pérsia. Especializavam-se na astrologia, na medicina e nas ciências naturais. Naquela época, a astrologia era uma ciência pura que nada tinha a ver com a astrologia de hoje, um ramo do espiritismo. A visita dos magos ocorreu quando Jesus tinha entre 40 dias e 2 anos de idade. A importância desse fato é que Jesus é digno de honrarias reais e os gentios, e não somente os judeus, estão incluídos no plano divino da redenção. Retornando à leitura, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois nós vimos a sua estrela nas distantes terras do Oriente e viemos adorar o menino. O rei Herodes ficou muitíssimo perturbado com a pergunta deles, e Jerusalém inteira ficou cheia de rumores. Ele convocou uma reunião dos líderes religiosos dos judeus. Os profetas nos informaram onde o Messias nasceria? Perguntou. Comentário bíblico: os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Os príncipes ou principais dos sacerdotes eram os ministros do templo, encarregados de culto. Os escribas foram primeiramente copistas das escrituras nos tempos do Antigo Testamento. Depois tornaram-se mestres da lei e daí serem chamados de doutores da lei. Os escribas, juntamente com os príncipes dos sacerdotes, integravam o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus. O Sinédrio era composto de aproximadamente 71 membros, encarregados dos negócios civis e religiosos dos judeus. Sob o governo romano, o Sinédrio teve ampla liberdade de funcionamento. Retornando à leitura, sim, responderam eles, em Belém da Judéia, porque foi isto que escreveu o profeta. Ó pequena cidade de Belém, você é apenas uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o rei de Israel para dirigir o meu povo de Israel. Então Herodes mandou um recado secreto aos sábios, pedindo que viessem falar com ele. Nessa reunião, obteve deles a época exata em que viram a estrela pela primeira vez. Disse ele: vão a Belém e procurem o menino, e quando o encontrarem, voltem e me digam para que eu possa ir adorá-lo também. Depois desse encontro, os sábios seguiram seu caminho. Então a estrela que tinham visto no Oriente apareceu-lhes novamente. Foi adiante deles e parou acima do lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, a alegria deles foi imensa. Entrando na casa onde estavam o menino e Maria, sua mãe, eles se ajoelharam diante dele para o adorar. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Mas quando voltaram para sua terra, eles não foram por Jerusalém para contar a Herodes, porque Deus lhes tinha avisado num sonho que voltassem por outro caminho. Depois que eles foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Levante-se e fuja para o Egito com o menino e a mãe, disse o anjo, e fique lá até que eu mande você voltar, porque o rei Herodes vai tentar matar o menino. Comentário bíblico: foge para o Egito. A tentativa de Herodes de matar Jesus e o método adotado por Deus de proteção ao menino revelam várias verdades a respeito de como Deus guia e protege o seu povo. Deus não protegeu José, Maria e o menino sem a cooperação deles. A proteção dependia da obediência à orientação divina, que neste caso envolvia fugir do país. Deus pode permitir que certas coisas de difícil compreensão ocorram em nossa vida para o cumprimento de propósitos seus. No sentido liberal, Cristo começou a sua vida como refugiado e estrangeiro noutro país. Para nossa compreensão limitada, pareceria mais fácil Deus afastar Herodes imediatamente, evitando assim a fuga para o Egito com todas as provações envolvidas em tais circunstâncias. Mesmo depois da solução de um problema difícil, haverá outros a serem enfrentados. A proteção e os cuidados providenciais divinos sempre serão necessários, porque o inimigo do crente nunca cessa seus ataques contra os fiéis. Continuando a leitura bíblica. Naquela mesma noite ele partiu para o Egito com Maria e o menino, e ficou lá até a morte do rei Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho do Egito.
Herodes ficou furioso quando descobriu que os sábios o tinham enganado, mandando soldados a Belém. Ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, tanto na cidade como nos arredores, de acordo com a informação que havia obtido dos sábios. Comentário bíblico: mandou matar todos os meninos. Belém, com seus arrabaldes, não era grande. Provavelmente continha entre 1.000 e 2.000 habitantes. Neste caso, o número de meninos mortos seria cerca de 20. Continuando a leitura bíblica, essa ação brutal de Herodes cumpriu a profecia de Jeremias. Ouve-se um choro triste e amargo em Ramá. Raquel está chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada porque todos seus filhos já não existem. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se e leve o menino e sua mãe de volta à terra de Israel, porque aqueles que estavam procurando matar o menino já morreram. Assim, ele voltou imediatamente para a terra de Israel, levando Jesus e sua mãe. Mas no caminho ele teve medo ao saber que o novo rei era Arquelau, filho de Herodes. No outro sonho ele foi avisado de que não fosse para a Judéia. Então eles foram para a região da Galiléia. Comentário bíblico: avisado por divina revelação. Esses dois avisos da parte de Deus nos ensinam que Deus vela por aqueles que Ele ama e Ele é quem melhor sabe frustrar os planos dos ímpios e livrar seus fiéis das mãos dos que lhes querem fazer mal. Continuando a leitura, e foram morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se a predição dos profetas a respeito do Messias. Ele será chamado Nazareno.